Irajá, porque hoje começam as reuniões do Copom, também do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, para definir a taxa de juros. É reunião, Irajá, que aqui no Brasil, aí trazendo o olhar para o que o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir, reunião que começa com a ressaca da divulgação da prévia do PIB de 0,2% em abril. E aí eu te pergunto, Irajá, o quanto que esse dado interfere na decisão do Copom? Carol, havia ali uma previsão de um avanço exatamente do índice de atividade econômica de 0,1%, ou seja, esse índice ele vem acima daquilo que estava sendo mensurado pelo mercado, mostrando que a economia brasileira ainda continua com um nível de atividade bastante aquecido. Fora isso, a gente tem, primeiro, uma incerteza muito crescente do ponto de vista fiscal. Isso porque, dada, inclusive, essa derrubada, essa possibilidade de uma derrubada do decreto do IOF, e as perspectivas de que o governo não atinja a meta fiscal estabelecida ou que possa haver algum tipo de contingenciamento orçamentário, a gente vê ainda uma incerteza do ponto de vista doméstico, uma economia bastante aquecida. A gente acompanhou ontem a publicação do Boletim Focus, que projeta uma inflação menor do que na semana anterior, porém muito acima do teto da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional, o teto da meta é de 4,5%. Então, o centro da meta a gente pode praticamente esquecer, mas ainda uma inflação projetada para o final desse ano, para o encerramento desse ano, de mais de 5%. Ou seja, há muita expectativa em torno de um ajuste residual para cima de 0,25 ponto percentual. Isso não é consenso, há uma divisão no mercado acerca dessa possibilidade de o Banco Central elevar a taxa básica de juros em 0,25, o que seria, inclusive, visto por alguns analistas como uma última alta, para a gente começar a pensar em iniciar um ciclo de cortes das taxas básicas de juros aqui no Brasil, exatamente com essa perspectiva de um controle inflacionário, principal objetivo do Banco Central, mas ainda esse cenário é muito incerto, dado também, Carol, aquilo que a gente comentava mais cedo sobre essa pressão recente do preço do barril do petróleo, porque isso impacta não só o preço dos combustíveis, mas também impacta, por exemplo, a inflação como um todo, a cadeia produtiva como um todo tem esse repasse inflacionário. Nos Estados Unidos, exatamente pensando nesse cenário também, o cenário ele é incerto. A expectativa hoje é de que o Federal Reserve mantenha as suas taxas de juros inalteradas no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. Apesar de uma pressão muito significativa por parte do presidente norte-americano Donald Trump de que Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, corte as taxas básicas de juros, ainda mais depois de a inflação para o consumidor norte-americano vir abaixo das expectativas, isso na semana passada. Essa pressão, inclusive, ela aumenta, porém, o Federal Reserve é uma instituição autônoma, uma instituição que ela tem, de fato, essa independência para definir a política monetária e, dado esse cenário de completa incerteza, principalmente do ponto de vista global e de oferta do petróleo global, a tendência natural nos Estados Unidos, que já era essa, é de que o Banco Central mantenha essas taxas inalteradas, apesar dessa pressão por parte de Donald Trump e também desses dados de inflação ao consumidor mais fracos do que o esperado, exatamente por o momento de incerteza, envolvendo essa política tarifária de Donald Trump, porque aponta-se que essa inflação ainda vai chegar, ela pode não ter chegado ainda ao produtor e ao consumidor, porém, com esse tarifaço de Donald Trump, há essa perspectiva de que esse repasse, esse aumento dos preços chegue ao consumidor final em breve. Então, o Federal Reserve deve manter a cautela e manter essas taxas inalteradas, enquanto aqui no Brasil há essa abertura, ainda há essa divisão sobre o Banco Central aumentar mais uma vez a taxa básica de juros em 0,25 ou manter nos atuais 14,75, já alto, já bastante alto. Ou manter do jeito que está, nesse atual patamar, Vitor Irajá. É interessante observar como todos os assuntos que trazemos aqui no Novo Dia estão interligados a essa decisão do Copom. Reunião começa hoje, definição, portanto, amanhã da taxa básica de juros para os próximos 45 dias. Contas públicas no radar, também o contexto internacional nesse momento no radar dos diretores do Banco Central. Obrigada, Vitor. Bom trabalho para você. Pra gente.